ao decorrer dos séculos, né, principalmente depois da era moderna ali, que é falando historicamente, a gente vai sempre falar de uma visão mais ampla da maternidade, que a gente até chama de maternidades, que é quando a gente fala de vários tipos de maternidade diferentes, falando também do que tem de parecido ali em todas elas, mas às vezes a gente vai trazer essa coisa mais da clínica mesmo, né, mais de cada pessoa, o singular de cada pessoa, da experiência de cada pessoa. Então, nesse tópico cuidados, eu vejo como uma coisa mais ampla, assim, que a gente não está falando de uma pessoa específica, assim, a vivência da sociedade em geral. Durante os anos, assim, a identidade da mulher, ela foi sendo vinculada ali, né, a gente começou a acreditar que fazia parte de nós, gostar de cuidar das pessoas, de servir as pessoas. É até um termo da Valesca Zanello, procriar e cuidar. Ela, nessa capacidade de cuidar, tem a ver muito também com a sua rede de apoio também que você tem nessa época da sua vida também, sabe? É uma coisa que você tem que levar em consideração. Não é que você vai deixar de ter filho ou não, mas é interessante você saber onde você está pisando, quais são os desafios que você pode passar por estar querendo ter um filho, sabe? Porque essa é uma questão também, sabe? A questão financeira é uma coisa que tem que se pensar, mesmo que seja um desejo nosso, não é um produto, não é um sonho, igual fazer uma graduação. Não é assim que a gente precisa ver. A gente precisa ver como uma decisão muito mais séria do que simplesmente fazer uma graduação ou deixar de fazer, ou comprar uma casa ou deixar de comprar. Não é um produto, não é algo material, é uma pessoa e é um projeto de vida também que essa pessoa está construindo sozinha, né? Você está ajudando essa criança a criar o seu projeto de vida, né? Então, eu acho que é muito para esse ponto também, a questão financeira, quem que é o seu genitor também, quem que é o outro genitor, se você tem outras pessoas que podem te apoiar, se você vai conseguir fazer uma rede de apoio, que inclusive nos estudos no Brasil sobre o trabalho de cuidar, vão dizer que as mulheres negras e mais pobres, elas vão precisar de uma rede de cuidado. A irmã mais velha, depois a avó, que vai cuidar dos netos, as tias, as vizinhas, as amigas, que vão estar sempre cuidando ali, para que essa mulher consiga sair para trabalhar e trazer renda, porque muitas vezes são mulheres de mãe solo, né? Não tem. E aí as mulheres mais ricas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, elas vão usar as mulheres negras como trabalho doméstico não remunerado, elas vão ter dinheiro para remunerar essas mulheres para conseguirem sair de casa para trabalhar. E as mulheres lá do exterior vão utilizar as latino-americanas para fazer o trabalho doméstico não remunerado, para que elas possam se empoderar, entre aspas, dentro do mercado de trabalho. São realidades completamente diferentes, assim, a gente vai ter questões também, por exemplo, que podem atrapalhar, por exemplo, você ter mais de um filho, né? Se é uma gravidez que você não estava planejando. Uma autora que eu gosto muito, que chama Federici, que ela vai falar sobre isso, porque é um trabalho, porque para que as crianças vão para as escolas e futuramente sejam trabalhadores na nossa sociedade, para que as pessoas também poderem sair de casa, elas vão precisar da casa limpa, elas vão precisar da higiene da casa, elas vão precisar da casa organizada, as roupas vão precisar estarem limpas, a gente vai precisar comer. Tem até uma autora muito famosa que estudou sobre mulheres e trabalho na década de 90. Ela era até da mesma, digamos assim, da mesma época da Safiotti ali. Ela fez uma pesquisa no Brasil, na época da década de 90, sobre o trabalho de cuidar. Naquela época ela já estava trazendo sobre as demandas da mulher dentro de casa. Só que ela não usava esse termo, o nome é trabalho reprodutivo. Hoje em dia a gente mudou para trabalho doméstico não remunerado, porque reprodutivo traz essa ideia de que vem da nossa biologia, né, e tal. Conseguiu listar, ela fez uma lista, numa das pesquisas dela aí, de um artigo assim, que eu vi dela, ela fez a lista de quais são essas tarefas. E naquela época já eram muitas, agora a gente tem mais ainda demandas, ainda mais com a internet, né, que agora a gente ainda tem a comunicação dentro da internet. Mas dentre as coisas que ela falou, que eram inúmeras, ela colocava receber visitas, lembrar de aniversário de parentes, comprar presente para esses parentes, realizar o almoço, arrumar a casa. Até também uma pesquisa que saiu recentemente, que teve uma mulher que falou isso na entrevista, que foi uma pesquisa dessas do IBGE, bem grandona. Do IBGE não, foi acho que do IPEA. Só que teve uma parte que entrevistava algumas pessoas para ter um pouco mais de realidade, além das porcentagens. E aí teve uma moça que falou isso, assim, que ela acha que o filho dela dá menos trabalho do que o marido.
porque o marido cansa um pouco às vezes, no sentido dela ter que explicar muitas coisas para ele. O filho em si é mais fácil ali dela conversar, então ela falou assim que o marido é como se fosse um filho grande. Eu já vi muito isso até de amigas minhas, relato de amigas minhas que são mães, assim, que elas ficam sem paciência quando elas deixam a criança com o pai, sabe? Ela, tipo assim, deixa a criança com o pai, de repente já começa a ver que tá tudo errado, ele não tá atento ali, sabe? Igual, por exemplo, até uma contou recentemente que ela deixou a criança pequena de 3 anos e foi fazer almoço, falou, fica cuidando dela. Quando ela chegou lá, a criança estava em outro quarto do cômodo já, fazendo sei lá o quê, né? Já podia ter botado fogo na casa e ele estava dormindo. E é uma coisa que ela falou assim, eu não consigo entender, Stella, como que ele conseguiu dormir, eu não consigo, não, eu fico atenta 24 horas, eu estava na cozinha pensando que estava muito silêncio, que eu não estava escutando minha filha, e fui lá ver o que estava acontecendo. Então, assim, pessoas que podem estar criando junto com a gente são pessoas que são funcionais em outras coisas, eles conseguem fazer coisas como consertar ladeira, né, consertar coisas problemáticas diferentes, gente, pensando sempre de forma ampla, tá? As pessoas são diferentes, tem homens diferentes, mulheres diferentes, mas falando de uma fórmula padrão ali, né? Eles são capazes de construir coisas. O pai, por exemplo, construiu várias vezes cadeira, casinha para cachorro, por exemplo, e não é capaz de lavar uma louça. E aí fica fácil ser o pai legal, né? E também sobre a questão dos limites também. Os limites também que a gente não demanda para o outro é algo que deveria vir do outro também. Mas pensando sobre o que a gente tem controle nessa situação, né? A gente não consegue ficar mudando muito o outro, a gente tenta, fala e tal, mas dentro do que a gente pode fazer de possível. É colocar dentro dos limites possíveis, sem prejudicar ninguém, né? No sentido do seu filho, né? Que às vezes vem uma negligência, é colocar limites ali, o que é para você fazer, o que é para o outro fazer também. Essa coisa do vínculo ali, a gente que é psicóloga, é uma coisa muito preocupante, a gente sabe o quanto que a infância marca toda a sua percepção sobre si mesmo, sabe? Tudo sobre... Quando a gente estuda sobre relações de casal e tudo, a gente replica um pouco das relações dos nossos pais, se a gente não ficar atenta, né, nesse ponto, a gente acaba replicando as relações dos nossos pais. Então, tudo que acontece na infância é um momento muito frágil, sabe? Eu acho que a internet veio, assim, com muitos pontos interessantes também nessa questão da maternidade, ensinar muitas coisas para as mulheres, né, coisas de educação e tudo, mas, ao mesmo tempo, é um excesso de informação que deixa a pessoa perdida, assim, e o tempo todo culpado. O tempo todo, aquilo lá que ele falou agora, aquela psicóloga que disse aquilo, aquele vídeo disse que era para ter feito isso, mas eu não consegui fazer. Não, vamos tentar ver o que é possível dentro da nossa realidade, né? E como a criança, ela repete muito o comportamento dos próprios pais, se você não mostra que você é uma pessoa vulnerável, que você também tem momentos de vulnerabilidade, que você também chora, que você também tem suas emoções, que as emoções são importantes e que elas vão acontecer, a criança também vai acreditando nisso, ela vai se espelhando em você de não expressar as emoções. É legal, é natural você mostrar que você é humano, você é uma pessoa ali que chora, que tem suas frustrações, que às vezes tem raiva e não sabe controlar essa raiva, sabe? Então, eu acho que é muito nesse ponto também. A cidadania da mãe também fica comprometida, né? Ela se torna ali, para a sociedade, ela se torna mãe. Isso aí está nos estudos de maternidade, quando a gente vai se aprofundar mais de uma forma, olhando de uma visão mais geral, né, da maternidade, vai falar isso, que a sociedade passa a ver aquela pessoa como mãe, e ela pede oportunidades, ela pede autonomia, que entra na questão das oportunidades, que não é só a oportunidade do, né, um político que não fez políticas públicas no sentido que se consiga palpáveis, assim, na questão do trabalho, que é muito importante, que tem gente que demite a pessoa depois que ela ficou grávida, que é horrível e tudo, mas é na questão também de uma forma tão subjetiva de perder, tão singular ali, de perder essa questão da autonomia, que é, por exemplo, isso, assim, é essa questão da creche, questão, por exemplo, da sociedade enxergar que aquela criança é da sociedade e que a gente precisava de mais lugares de apoio. Eu imagino, né, quando você se torna mãe, pelos relatos das minhas amigas, assim, você começa a olhar para esses lugares, sabe? Os lugares que são perigosos para a criança, sabe? Que não cuida da segurança. Os lugares relacionados também a de você poder ir num restaurante e ter um espaço para a sua criança brincar, para você poder comer em paz, de acessibilidade, né? Ou a gente pensa assim, isso para várias pessoas, não só para as mães, mas acho que para todas as pessoas vulneráveis, assim, os idosos, as pessoas com deficiência. Os espaços, eles são lugares que restringem algumas vivências e algumas experiências das pessoas, sabe? E ser mãe, eu acho que é uma dessas vivências, assim, que às vezes a pessoa não tem tanta acessibilidade dentro da cidade mesmo.
A Silvia Federici vai falar sobre isso, assim, o quanto que alguns países, pensando nessa rede de apoio, fez algumas coisas para ajudar de políticas públicas. Então, por exemplo, lá na Europa, tem uma cidade lá que fez restaurantes para as mães, para que as mães não precisassem cozinhar. Aí tem restaurante, aí tem... Os Estados Unidos fez um projeto lá numa cidade também que era relacionado a lavar roupa, sabe? Tem lavanderias gratuitas, sabe? Para as mães. Então, assim, para ela não precisar ter que lavar em casa, só colocar lá e a roupa vai estar limpa. Então, tem alguns países que já pensaram em algumas políticas públicas, inclusive a Argentina tem a lei da aposentadoria. Se você tem filho, um filho, dois filhos, cada filho tira 5 anos, se aposenta 5 anos mais cedo. Assim, 5 aninhos ali não é nada, né, gente? Vamos combinar, né?